Queridos, estamos aqui mais uma vez para reiniciar essa série, né? Que está sendo uma bênção, né? Revelações do Apocalipse. E hoje nós vamos estudar a lição número 8. Mas antes, né? Vamos sempre lembrar, se você ainda não assinou esse canal, assine. Está aí o nome do canal, né? Acione o sino lá também, que é importante para você, logo de primeira mão, estar avisado da próxima lição, quando sair, quando a novidade que surgir também no canal, né? E nesse momento, antes de qualquer coisa, como sempre, vamos pedir a direção de Deus através da oração. Rogério, ora conosco aí. Olá, vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua bondade e amor. Obrigado pelo privilégio, oportunidade e liberdade que nós ainda temos de estudar a tua palavra, em especial agora o Apocalipse. Que tu nos dê o teu Espírito, o mesmo Espírito que inspirou João a escrever este livro, para que o nosso entendimento seja real e completo. Em nome de Jesus, amém. A nossa lição, queridos, de hoje, ela tem por título As Promessas do Apocalipse. Engraçado, né? É muito interessante isso. O Apocalipse, nós estávamos assustados, vamos estudar o livro do Apocalipse, nós só estamos vendo coisas claras. E agora, por exemplo, as promessas, ou seja, tem coisa boa aqui no Apocalipse. E só coisa boa. E vamos aqui, Rogério, a primeira promessa, né? Jesus Cristo, ele vai dar para os, claro, né, os salvos, ele vai dar algo de especial. O que ele vai dar quando ele vier? O que ele vai dar para a pessoa que vencer? Que você vai vencer, vai ser um vencedor. Eu e o Rogério vamos ser o vencedor. E a primeira pergunta é: o que esses vencedores vão receber de Deus? Olá, eu achei interessante a fala do Simão quando ele falou que no Apocalipse tem coisa boa, não é só coisa feia. A gente vê no Apocalipse um animal terrível e espantoso, uma besta, vê 10 chifres, vê 4 cavaleiros, parecem coisas aterradoras, mas agora nessa lição nós vamos ver o bálsamo que Deus dá através da sua promessa. E respondendo a primeira pergunta, nós vamos direto ao texto, Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Diz assim: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Deus tem uma recompensa, e é isso que ele veio dar para todos. Primeira promessa logo dele: não se preocupem, vocês terão recompensa. Quer dizer, quem fez coisas boas vai receber uma boa recompensa. Quem fez coisas ruins vai receber uma recompensa ruim. Mas não é tão simplesmente assim, nós vamos ver no discorrer da lição. O importante é que nós entendamos que ninguém vai para o céu porque faz só coisas boas. E ninguém vai para o inferno porque faz só coisas ruins. Você está vendo aí na tela um texto de Tiago capítulo 2, versículo 10. Olha só o que a Bíblia diz. Aquele que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, é culpado de todos. Isso para exemplificar que fazer coisa boa não me dá passaporte carimbado para o céu. Assim como fazer coisas ruins me dá passaporte carimbado para ir para o inferno. Eu vou tentar traduzir esse verso como se fosse uma operação matemática. Então a gente sabe que a lei tem 10 mandamentos. Então o texto diz: aquele que guarda toda a lei e tropeça num só ponto é culpado de todos. Então 10 menos 1, na matemática de Deus, segundo esse verso, é 0. Mas na minha matemática, na matemática que nós todos estamos acostumados a estudar, que nós estudamos,
A matemática que nós estudamos diz que 10 menos 1 é 9. Então são duas coisas, parece que distante uma da outra. Deus diz que 10 menos 1 é 0, no cálculo dele, segundo esse verso. E a minha matemática diz que 10 menos 1 é 9. Então, se eu tentar compreender a Bíblia pela minha matemática, essa equação sempre vai dar errada. Então eu preciso aprender a matemática de Deus para que eu possa compreender isto. Então, a Bíblia diz que nem todo mundo que faz o bem vai para o céu. Assim como nem todo mundo que faz coisas erradas vai para o inferno. Mas uma coisa é certa, o lado que você decidir neste grande conflito, que é uma batalha e traz muito sofrimento, e agora Deus vem com as promessas do Apocalipse, o lado que você decidir é o lado que você será recompensado. É isso que o texto está dizendo. Ele vem e vai retribuir cada um segundo a sua escolha. Foi a obra que ele escolheu. Então, o que você escolher, é isso que você vai receber. Rogério, interessante, queridos. Quando o homem estava no Jardim do Éden, o homem e a mulher, eles pecaram, se afastaram de Deus e pecaram, e eles foram expulsos do Jardim do Éden. Porque, segundo o que nos falam, né, e está escrito isso na palavra de Deus, que eles foram expulsos porque não poderiam ter acesso a algo especial. E esse algo especial, Deus prometeu a conceder para os salvos. Os salvos vão ter acesso a esse algo especial. Que algo especial é esse? Que promessa maravilhosa que nós vamos ter acesso a esse algo especial? Então vamos lá, vamos direto ao texto novamente. Capítulo 2, versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Veja só, é uma árvore especial. E ela tem um nome. Tem um título, o nome e uma função. Ela chama árvore da vida. A função é dar vida. Segundo o que agora há pouco tu estavas comentando, Simão, quando Adão e Eva comeram do fruto que Deus lhe proibiu para comer, houve uma pressa para que se guardasse o caminho da árvore da vida, porque o homem não podia mais comer a partir do momento em que eles comeram do fruto proibido. Porque quando eles comeram do fruto proibido, o pecado entrou. O pecado passou a ser uma realidade. E se eles comessem do fruto da árvore da vida, ia acontecer uma das catástrofes mais estupendas que esse universo viu. Porque neste momento em que Adão e Eva comessem do fruto da árvore da vida, uma vez já comido o fruto da ciência do bem e do mal, o pecado, o mal, os efeitos do pecado seriam eternos. Porque esta árvore da vida é um símbolo de eternidade. Quer dizer, aqui Jesus está dizendo que uma de suas promessas é: ao vencedor você terá vida eterna, você será eterno, não vai mais morrer. Então, Adão e Eva não comendo da árvore da vida depois de pecado foi uma das maiores bênçãos, porque imagine só você num estado terminal de câncer. O que mais a pessoa deseja num estado desse de saúde é descansar, é morrer, porque não aguenta mais o sofrimento. Chega uma hora que o tramal não faz mais efeito. Chega uma hora que a morfina não faz mais efeito. Imagine isso, esta dor sendo perpetuada. Dizer, quando Deus guardou o caminho da árvore da vida, justamente era para beneficiar o ser humano. Porque ia chegar o momento em que o homem ia poder comer da árvore da vida. Mas para ele comer novamente da árvore da vida, um preço deveria ser pago. E nós estudamos isso em lições passadas.
Jesus morreu e pela sua morte nos permitiu ter vida. Agora sim, vai chegar o momento em que ele vai liberar o caminho da árvore da vida e ao vencedor vai ser permitido que ele coma, viva eternamente, seja eterno. Amém. Espero que você e eu estejamos entre os vencedores, né? Rogério, apesar de Deus ser todo poderoso, né? Ele é tão poderoso que nunca ninguém viu a Deus. Né? Se você diz, eu vi a Deus, então você diz logo, é mentira, porque senão ele nem ia existir mais. Ele ia deixar de existir. Porque Deus é grandioso, é poderoso, nosso grande Deus. E como, Rogério, podemos pensar nesse Deus grandioso e na questão da nossa compreensão dessa ternura, de um Deus amoroso, com todo esse poder que ele tem? Como é que é isso aí? Pois é, estigmatizaram muito esse negócio de Deus Todo-Poderoso. O ser humano ele é tendente a ver mais as coisas ruins do que as coisas boas. Isso é quase natural do ser humano. Então quando a gente fala assim, Deus Todo-Poderoso, e a gente assimilou uma coisa que ao longo dos anos foi ensinado para a gente. Que Deus castiga, Deus castiga, Deus castiga. Não faz isso desde criança. Os pais ensinam o filho que Deus castiga. Deus não castiga. E isso dá para a gente entender, eu gosto de falar isso, dá para a gente entender com uma tomada. Todos os pais aconselham os filhos a não colocar o dedinho na tomada. Mas a curiosidade faz com que todo ser humano enfie o dedo na tomada para saber o que é choque. Aí, a criança vai e enfia o dedinho na tomada. Leva o choque. Quando o pai vê, o pai vai ficar bravo. Ou com pena da criança, mas o pai vai em socorro da criança, socorre a criança. Depois, quantos pais não dizem para o filho, eu não te avisei, mas eu não falei. Entende? Nesse momento, o pai perdoa o filho pela desobediência dele, porque o pai alertou ele a não colocar o dedo na tomada. Mas o pai até perdoa, mas o pai não consegue fazer uma coisa, evitar o choque. Isso quer dizer que tudo que a gente faz tem um preço. Tudo que a gente faz tem um preço. Deus nos perdoa, mas a gente tem que levar. Se a gente enfia o dedo na tomada, tem que levar choque. A gente assume as consequências. Com esta fala de que Deus castiga e que Ele é o Todo-Poderoso, você imagina alguém que castiga e que tem todo o poder? Então a gente olha esse Deus como sendo um ser sem dó, sem piedade, sem amor. E agora o Apocalipse vem e mostra que é diferente. Amém. Rogério, essa aqui é direta. Como você falou, e é sempre bom lembrar que estamos numa guerra cósmica, e quem é o adversário que devemos vencer? Então, diante dessa guerra aí, quem é o nosso adversário a ser vencido? É bom sempre lembrar desse. Quem é esse adversário? Então vamos lá, vamos direto ao texto novamente. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 10. Olha só o texto. Estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando alguém que possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Entende? Sofrimento é inevitável. E eu gosto de dizer que o sofrimento acaba sendo uma das melhores ferramentas que Deus tem para nos preparar para as próximas batalhas. Ele aproveita, ele não quer que nós soframos, mas em sofrendo, ele transforma esse sofrimento em força, em
experiência para que nos próximos níveis que nós formos passar neste grande conflito, nós tenhamos mais força e fiquemos mais fortalecidos. Mas respondendo à pergunta, o texto do versículo 8 diz: o diabo, o nosso inimigo, nosso adversário, anda como um leão procurando alguém que possa tragar. Para que nós tenhamos a noção da ferocidade do nosso inimigo. Ele não precisa de muito. Eu até vou falar uma coisa aqui que eu escutei há muitos anos atrás. Para o céu vai quem quer, mas para o inferno vai quem quer e quem não quer. E para não ir para o céu, você nem precisa não querer ir para o céu. Basta você ficar parado, inerte. Pronto. Porque assim, quem quer, corre atrás. Quem não quer, fica parado. Entende? E acontece que Satanás, o adversário, ele aproveita o momento que está parado. Então o leão, quando ele vai atacar, ele vai muito calmamente. E a ferocidade dele não deixa para a sua presa alternativa para se livrar. O texto é claro. O diabo, o vosso adversário, anda ao redor, procurando alguém para tragar. E se você não está fazendo nada, não escolhe Jesus, não está guardado na hora da aprovação, segundo o texto de Apocalipse 3:10, você não tem proteção. Então, em campo aberto, o inimigo vai lhe vencer. E, Rogério, esse inimigo aí, que você falou aí, que conduta ele introduziu, né? Introduziu na Terra para destruir o ser humano. Ele introduziu uma conduta na Terra. Que conduta é essa que ele introduziu para destruir o ser humano? 1 João capítulo 3, versículo 4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, transgressão da lei é um dos elementos do conceito de pecado. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E eu gosto desse texto aqui, porque assim, quem está afastado de Deus transgride a lei. Vamos entender? Lembra da tomada? O pai diz: filho, não coloca o dedinho na tomada. Em que situação o filho enfia o dedinho na tomada? Quando o pai está perto? Ou quando ele está longe do pai? Porque ele ouviu uma orientação do pai para não fazer. Se ele está perto do pai, ele não faz. Mas quando ele está distante do pai, ele faz. Entende? E agora sim, quando eu estou afastado do pai, o diabo, nosso adversário, anda ao redor, esperando o momento. Nós nos afastamos do pai, aí vem a tentação. E aí cometemos o pecado, que também é a transgressão da lei. Esse elemento para Satanás é uma arma incrível. Porque uma vez desprotegido, ele consegue nos vencer e nos envolve nisso de uma forma que nós começamos a gostar disso. E aí é inevitável que nós fiquemos distantes de Deus. Transgredimos a lei e a recompensa para isso não é boa. Rogério, aqui na Terra tem algumas pessoas que o inimigo de Deus, Satanás, tem raiva e persegue. Eles chamam até, em algumas situações, o remanescente. Mas quem são essas pessoas? Eles têm duas características. E quais são essas duas características para a gente saber quem são essas pessoas que o inimigo tem raiva e odeia e persegue?
Vamos lá, vamos direto ao texto novamente, capítulo 12, versículo 17. Olha o que o texto diz. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Os que obedecem a Deus... Não, vou ler de novo. Vamos novamente direto ao texto. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Diz, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. São duas características essenciais. Primeira, obedecem a Deus. Ou seja, é o contrário de pecado. Não transgride a lei. Esse obedece à lei. É a primeira característica. Obedecer os mandamentos de Deus, amigos, não é tão somente olhar para os 10 mandamentos e fazer tudo à risca. Porque o mandamento aqui é apenas uma adaptação do caráter de Deus para os seres humanos. Então, a vontade de Deus é que impera. Eu gosto de ver isso quando Paulo diz assim, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo foi um guardador da lei, por excelência. Quer dizer, ele não vivia mais. Quer dizer, as vontades deles todas foram subjugadas a Cristo. Era Cristo que vivia nele. Então ele vivia em perfeita e plena obediência. Não é? Ele tinha a característica desse povo que Satanás tanto odeia e faz guerra. Primeira, obedece os mandamentos de Deus. E segunda, mantém o testemunho de Jesus, que esse aqui nós vamos deixar para uma lição mais na frente. E nós vamos descobrir o que é o testemunho de Jesus. Certo, agora é a 7ª pergunta, Rogério, e todo mundo quer saber. Porque em Apocalipse 1,5 diz que Jesus nos ama e pelo seu sangue nos libertou, certo? Nos libertou de nossos pecados. Mas o que devemos fazer para que o Senhor nos lave com esse sangue e nos liberte do pecado? Que tem assim, aceitei a Cristo como meu Salvador. O seu sangue me lavou. Mas o que eu devo fazer para que esse ato de perdão através do sangue de Jesus na cruz aconteça na minha vida e na vida de quem está escutando? Ser perdoado é um processo. Né? Ser perdoado é um processo. Logo porque perdão pressupõe ofensa. Quer dizer, eu perdoo quem me ofendeu. Né? Então, nós precisamos fazer ou dar alguns passos para que nós para que nós recebamos o perdão. Vamos ao texto, Atos capítulo 2, versículo 37, diz assim: quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? É aquele negócio, e agora? Aí Pedro respondeu, versículo 38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Olha o primeiro passo. Arrepender-se. Arrepender não é só ficar triste pelo que se fez de errado. Arrepender é abandonar o que se fez de errado. E nunca mais voltar a praticá-lo. Então, chegar ao perdão é fácil, não é tão simples. Mas a resposta é fácil. Porque nós precisamos mortificar nós mesmos. Perdoar não é uma coisa fácil. Mas para Deus é muito fácil. Para nós não é. Porque nós temos em nós o espírito da vingança e nós queremos logo ir à forra. Mas Deus não tem isso. Deus tem uma faculdade que Paulo chama de longanimidade. E o conceito de longanimidade é paciência
em suportar ofensa. Deus tem suportado muitas ofensas, as nossas ofensas, quando nós ficamos distantes deles e fazemos as coisas que ele disse que não era para fazer, quando nós desobedecemos. Por isso nós precisamos desse processo. Nós precisamos nos entristecer pelo que nós fizemos de errado, deixar de praticar e nunca mais voltar ao erro. Rogério e queridos, agora chegou num momento aqui muito importante. E eu vou complicar mais ainda para a gente poder... É bom sempre complicar mais para poder a gente aprender mais. Algumas pessoas dizem que eu aceitei a Cristo, estou salvo e não preciso fazer mais nada. Outros dizem, não, para você aceitar Jesus, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E bota uma lista. Aí depois você vem até Jesus. Então agora chegou o momento, diante dessa complicação aí, qual é a promessa que demonstra que a salvação é de graça? Como é que é isso? A salvação é de graça? Deus está doando essa salvação de graça? Não precisa a pessoa fazer nada? Como é que é isso? Depois, ou antes, ou durante? Veja que no texto anterior, eu disse que a gente precisa de alguns passos. O primeiro é se arrepender. É tão simples. É quase involuntário a gente se entristecer por uma coisa de errado que nós fizemos. Então a gente não precisa de muito esforço para ficar triste pelo que a gente fez. Mas para a gente entender que o que a gente fez é de errado, a gente precisa da informação de que é. E aqui está a informação. Aqui está o caminho. Aqui está a verdade, aqui está a vida. Aqui está a luz, a lâmpada para os nossos pés. Apocalipse capítulo 22, versículo 17, diz justamente isso. É simples e de graça. Olha só, o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça a água da vida. Eu quero um texto para a gente compreender melhor. Isaías capítulo 55, verso 1. Ele diz assim, quem tem sede, vinde às águas. Vinde, tomai e bebei. Vocês que não têm dinheiro, vinde e comprai sem dinheiro. E aí eu me pergunto assim, como é que a gente compra sem dinheiro? Só tem uma alternativa. A gente compra sem dinheiro, fiado. E só compra fiado quem tem crédito. E quem não tem crédito, para comprar fiado, precisa de um fiador. E isso tudo já foi providenciado. Quer dizer, vende as águas, porque é de graça. Então, se você não tem dinheiro, vem e compra fiado. Mas vai ser de graça. Eu não tenho crédito, não tem problema, tem um fiador, porque Jesus já morreu por nós e pagou todos os nossos pecados. Por isso, é de graça. Romanos, capítulo 3, que é o outro texto, versículo 24 e 25, diz assim, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. De graça, gratuitamente, demonstrando sua justiça. Lembra matemática? Nossa matemática, 10 menos 1 é 9. Quer dizer, está lá o mandamento de Deus. Se nós quebrarmos 1, então a gente tem crédito, 9. Essa é a nossa matemática. Mas na matemática de Deus é 10 menos 1, 0. Você quebrou 1, é culpado de todos. E aí ele vem e diz aqui, olha, demonstrando sua justiça. Assim como 10 menos 1 é 0 para Deus, não importa o quanto você fez, o quanto
mandamento você quebrou. Não importa. Ele pega tudo isso, e tem um texto na Bíblia que ele diz assim, ele pega os nossos pecados e joga nas profundezas do mar. E lá em Miqueias diz isso. E lá em outro texto ele diz assim que dos seus pecados eu não me lembro. Ora, ele faz o favor, que a palavra que é usada aqui no versículo 25, propiciação. Ele faz o favor, propiciação é favorecimento. Ele faz o favor de esquecer. Entende? É de graça. A única coisa que eu preciso fazer é aceitar. Em aceitando, ele põe em mim o sentimento de arrependimento. Ele põe em mim a tristeza pelo pecado. E põe em mim a força, porque ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele me põe a força para vencer o pecado. Rogério, Deus fez uma declaração inspirada, né? De que o arrependimento e a fé deve ser acompanhado de uma mudança de vida. Como é que a palavra de Deus explica isso? Que Deus declarou, disse que, olha, um arrependimento sincero, a fé em Deus sincero, depois desses dois passos, automaticamente, que a pessoa se arrepende de quê? Então, se ela está arrependida do estilo de vida que ela está levando, ela vai querer outro estilo. Como é que a palavra de Deus explica isso e aonde que Deus fez essa declaração de que tem esse passo, arrependimento e fé. E logo depois desses dois passos é acompanhado de uma mudança de estilo de vida. Então vamos logo direto ao texto novamente, capítulo 3, versículo 19 do livro de Atos dos Apóstolos. Diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Dois passos. Arrependimento e conversão. Conversão, a palavra se auto-explica, né? É dar a volta. Você está indo em um sentido e num dado momento você vai fazer uma conversão. Você vai virar as costas para a direção em que você estava indo e continua no sentido contrário. Jesus diz, vocês vão ter tristeza pelo pecado. Vocês vão abandonar o pecado. E vocês vão mudar de direção. Porque quando o homem foi feito olhando para Deus. Hebreus capítulo 12 dá um conselho para a gente, que é olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Porque uma vez que a gente tira os olhos do autor e consumador da nossa fé, nós começamos a nos distanciar dele. Outras coisas chamam nossa atenção e nós deixamos de fixar os olhos em Jesus, deixamos ele como exemplo e passamos a ter exemplo com as outras coisas. E agora ele diz, convertam-se, tirem a visão desta direção, façam o retorno e voltem a olhar para mim. Esse é o passo. Nós precisamos mudar de vida, e essa mudança de vida acontece depois do arrependimento e depois do que a Bíblia chama de conversão, de dar a minha volta. É realmente mudança, mudar de vida, mudar de direção. Rogério, a última pergunta é a seguinte, que promessa demonstram que o Senhor, né, quer que os redimidos sejam fiéis? O desejo de Deus é que, nessa última pergunta, o desejo dele é que todos os remidos, todas essas pessoas sejam fiéis. Esse é o desejo dele, né? Mas assim, como é que é isso? Como é que procede? Como é que acontece isso aí? Esse é um desejo dele? Não é nosso? Como é que é isso aí? Olha, o texto, capítulo 2, versículo 10 e 11, eu vou ler o finalzinho do versículo 10, diz assim, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Bom, nossa parte. Ser fiel.
Algumas pessoas podem dizer, mas hoje em dia é tão difícil ser fiel. Mas é uma requisição. É uma requisição. Se eu não for fiel, eu estou dizendo a quem estou seguindo. Ser fiel a Jesus é justamente isso. É dizer para ele que eu estou com ele. Porque a recompensa é certa. Dar-te-ei a coroa da vida. E versículo 11 diz assim: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. E nós já estudamos sobre isso. A segunda morte está reservada para todos aqueles que desobedeceram ao Senhor. E que voluntariamente ou involuntariamente, lembra daquela historinha, para o céu vai quem quer e para o inferno vai quem quer e quem não quer? Pois é. Foram as pessoas que ficaram em cima do muro, indecisas, paradas, aquelas que ficam quietinhas. E aí o adversário vem e ataca. A requisição do Senhor é: seja fiel até a morte. Mateus capítulo 16, lá pelo versículo 25, 26, matemática de Deus novamente, ele diz assim: quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, vai ganhar. Olha que matemática diferente da nossa. Porque na nossa matemática é: se eu ganhar a minha vida, eu ganhei. Já está dizendo, ganhei a vida. Se eu perder a vida, infelizmente, perdi. Já está dizendo, perdi. Essa é a matemática 10 menos 1, 9. É a lógica, minha lógica. A lógica de Deus é diferente. A lógica de Deus é que se você ganha a vida desta terra, porque a vida desta terra não te leva a algo superior. Pelo contrário, te leva a sofrimento, te leva a consequências dos atos que nós cometemos sérias. Aí Deus diz: se tu perder a tua vida por minha causa, tenha certeza, tu vai ganhar. Mas ganha uma vida superior, que é chamada de vida eterna. Queridos, aí nós observamos e aprendemos várias promessas de Deus no Apocalipse. E essa última, ela é tremenda, né? Ela diz: ser fiel até a morte. E eu vou te dar, se você for fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Eu vou te dar a vida eterna. Eu vou te dar tudo que é bom. Dizem a escritora norte-americana Ellen White, ela diz que o que tem preparado para os salvos, para quem for fiel, que eu creio que você vai ser, até a morte, eu e o Rogério seremos, jamais passou por mente humana. Então, o que tem preparado, se você imaginar tudo de bom, tudo que você quer na vida, de bom, não é isso não, é melhor. Jamais passou por mente humana. E é nisso que você tem que pensar, é nisso que eu devo pensar durante os dias que estou aqui. Mas para isso, para me poder receber a coroa da vida, para me poder ter o direito de viver eternamente, eu tenho que ser fiel até a morte, ou até a volta de Cristo. E esse é meu apelo para você, o apelo do Rogério, o meu apelo para você, que nós possamos realmente ser fiel até a morte, porque Deus nunca falhou nas suas promessas, e com certeza Ele vai dar a coroa da vida eterna para você e para mim. Vamos orar. Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, porque aqui nós aprendemos, estudamos mais uma lição do curso, dessa série, Revelações do Apocalipse. E essa lição nos trouxe várias promessas de Deus. E todas as promessas Deus tem cumprido e sempre irá cumprir, porque Deus não falha. Ele é fiel. E agora, Senhor, vem essa última promessa. Deus pede: olha, se vocês forem fiel até a morte, até a minha volta, eu vou dar a vida eterna para vocês. E o que nós queremos é isso, Senhor. Mas nos ajude através do Espírito Santo de nos mantermos fiéis. Nós estamos aqui, Senhor, com várias pessoas escutando.
Algumas estão no apartamento, outros estão na sua casa, outros estão no quarto sozinho, outros estão na meia-noite, outros estão meio-dia, outros estão no seu trabalho. Mas eles estão estudando a tua palavra e estão querendo aprender de ti e estão tomando decisões ao teu lado. Que tu venha estar com essas pessoas e que elas, ao tomar a decisão agora de ser fiel até a morte, de ser fiel até a tua volta, que o Espírito Santo ajude para que nós consigamos e possamos viver eternamente contigo. É o que te pedimos, é o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na próxima semana, na próxima lição, será a lição de número 9. Os 7 selos do Apocalipse. As coisas estão começando a complicar. As coisas vão começar a desvendar muitos mistérios. E porque o que 7 selos é isso? Você quer saber? Na próxima lição, não perca. Que 7 selos é esses? Como é que é isso? O que vai acontecer com esses selos? Né? Mas na próxima lição, à luz da palavra de Deus, o professor Rogério vai nos esclarecer. E até a próxima, que Deus esteja conosco. Tchau, até a próxima.